Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, frustrações e até culpa nas mulheres: o ganho de peso após os 40 anos. O que é inevitável? O que é esse mito? Como o nosso metabolismo realmente muda e o que podemos fazer? Para isso, recebemos a endocrinologista, a doutora Jaqueline Mateus, especialista em obesidade e saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, Muito doutora. obrigada, fiquei muito feliz com o convite. É uma alegria estar participando desse projeto com o Peducci, né? Um companheiro de muitos anos, formamos juntos, a gente tem um carinho muito grande. Estou feliz de estar aqui. Obrigada. Eu também. Jaque, por que as mulheres reclamam tanto desse aumento de peso após os 40 anos? É uma realidade, a gente vê isso muito no consultório, né? Após os 30, após os 40, e muitas mulheres associam isso com o climatério, menopausa, né? Realmente vai havendo uma mudança da composição corporal e um ganho de peso. É, então, assim, é uma queixa muito comum do consultório e a gente vai tendo que abordar muitos itens, muitos elementos dessa história para a gente entender o porquê que aquela mulher em específico está ganhando peso. Não é uma coisa inevitável, não é uma coisa que não possa ser evitada ou que possa ser trabalhada, mas é uma queixa muito comum realmente. Mas o metabolismo desacelera? Então, isso é um mito super interessante, assim, e dá uma polêmica danada, mas a gente acreditava até recentemente que sim, que a gente tem essa fala, né, comum de que o metabolismo vai caindo depois dos 30 e depois dos 40. Mas, na verdade, tem grandes estudos. Tem um estudo que a gente cita muito porque ele foi esse meio que divisor de águas. É um estudo de 2021 de uma revista muito grande, da Science, que mostrou que não, que a nossa taxa metabólica basal ela não cai após os 30 anos, que na verdade essa queda do nosso metabolismo ela vai acontecer de uma forma mais significativa depois dos 60. Olha. É sempre uma controvérsia, é difícil a Vivemos gente uma mentira há explicar. muito tempo, então. Nós estávamos errados. A gente ouve isso muito ainda, né? Muita gente argumenta isso, né? Que, não, o metabolismo está caindo e tudo. Mas tem outras explicações para isso. O que acontece realmente depois dos 30 e dos 40 é uma mudança de composição corporal. A gente vai tendendo a perder um pouco de massa magra. E essa perda de massa magra pode impactar um pouco no metabolismo, mas isso é muito pequeno. Esse estudo que eu citei, ele foi feito em mais de 30 países, com 6 mil pacientes, avaliando um exame que mostra direitinho assim, a taxa metabólica em repouso e mostrando que isso não é uma coisa tão relevante quanto a gente pensava. Que essa taxa metabólica ela vai cair realmente a partir de 60 anos. Os hormônios, como que eles interferem nesse cenário? Então, a mulher, né, diferente do homem, o homem tem seus hormônios estáveis por um tempo mais prolongado, né, até por volta dos 70 anos. Geralmente os homens têm uma testosterona muito boa ainda. Tanto que a fertilidade masculina não se afeta tanto com a idade, pelo menos até mais ou menos essa faixa. Agora, nas mulheres, a gente vai tendo uma substituição, uma queda progressiva a partir dos 40 anos dos nossos hormônios femininos. Então, no início da progesterona e depois do estradiol. Como que isso impacta na realidade? O estradiol ele é o responsável pelos nossos contornos corporais femininos. Então, o que acontece a partir do momento que o estradiol começa a cair é que a gente vai assumindo contornos corporais mais parecidos com os masculinos. Então, aquele acúmulo de gordura no abdômen, né, como é característico do ganho de peso dos homens, né, formar aquela barriguinha. Então, enquanto a gente está com nossos hormônios em dia, às vezes a gente ganha mais no quadril, ganha na coxa, né? E depois que esses hormônios vão caindo, a gente tende a acumular um pouquinho mais na cintura. Isso também é um motivo pelo qual as mulheres dizem que ganham mais peso após os 40. Porque na hora que esse hormônio começa a cair, a gordura que estava mais distribuída, ela começa a acumular em um determinado local, fica mais visível, né? Então, aquela barriguinha que se forma, na verdade, não é um ganho de peso global, mas aquela gordura começa a acumular naquele local. Então, se a gente... Eu estou falando de uma mulher no climatério, né? Uma mulher com alterações hormonais. Então, após os 40, e principalmente pós-menopausa, se ela não for fazer reposição hormonal. Então, ela vai estar com esse estradiol baixo e vai ter esse acúmulo. Jaque, tem algumas outras mentirinhas que a gente acredita para você? A gente se ilude, né? A gente cria algumas coisas pra gente. Mentirinhas, eu acho que a gente se engana e de repente a gente não percebe muito bem o que a gente faz também. Eu escuto muito no consultório uma fala que é assim: eu não mudei nada na minha vida, na minha alimentação, eu como do mesmo jeito que eu comia aos 20, aos 30, eu estou ganhando peso.
Na verdade, a alimentação da gente vai mudando com a idade, né? O que Até a própria indústria muda completamente. Sim, na verdade, o nosso tempo, a gente tem acesso a alimentos de alto valor calórico, processados, que tem um impacto, né, calórico mesmo muito grande na nossa dieta. A gente hoje tem acesso a coisas que os nossos pais, antepassados, não tinham, né? Então, assim, de modo geral, nossa alimentação piorou. Eu vejo que hoje está havendo um interesse maior pela busca de uma alimentação mais saudável. A gente está tendo muita informação, né? A internet também traz muita informação boa e ruim, né? Mas as pessoas têm tido mais interesse em ter uma alimentação melhor nessa nossa geração. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente come muito mal, né? A alimentação, você acha que tem que mudar depois dos 40? Eu acho que tem. Por quê? Justamente por conta dessa questão hormonal, por conta dessa tendência de perda de massa magra que vai realmente acontecendo. Então, a gente começa a ter que prestar mais atenção no que a gente come. Então, onde que a gente precisa melhorar a alimentação? A mulher, né, que está vivendo principalmente essa questão do ganho de peso, a primeira coisa que ela precisa fazer é avaliar os hábitos dela. Não dá para você continuar comendo aos 40 o que você comia aos 20. Até porque a juventude tem uma série de benefícios, né? Às vezes a pessoa come mal, você vai fazer os exames, está tudo bem, glicose está boa, colesterol está bom, a pressão é boa. À medida que a gente envelhece, o corpo da gente vai sofrendo modificações que onde aquilo que você está comendo de errado começa a impactar na sua saúde. Então tem, não só pela questão peso, mas a gente tem que ir reavaliando essa alimentação, até para não engordar também. Como que a genética pode influenciar após os 40 anos? Ou isso também é uma mentirinha? Não, não é uma mentirinha. Eu dou sempre esse exemplo no consultório. Quando a gente fala que tem gente que ganha peso com mais facilidade, às vezes tem gente que duvida, né? Acha que a pessoa está acima do peso só porque ela quer, falta de cuidado, malandragem, falta de vergonha, se fala em tudo isso, né? São palavras muito usadas. Mas, na verdade, eu dou um exemplo contrário e as pessoas começam a entender. Todo mundo conhece alguém que come muito e não engorda, não tem? Uhum. Todo mundo conhece. Eu tenho muitos pacientes no consultório que estão ali para ganho de peso. Que e é um mágica sofrimento. é essa? Eles, assim, comem muito, comem grandes quantidades e, assim, tem uma facilidade enorme de perder aquele peso que eles tinham ganhado. Então, assim, fazem musculação, ganham massa magra e adoecem, viajam, saem da rotina, perde tudo de novo. Então, isso é uma realidade. Então, na verdade, a gente sabe que a obesidade é uma doença que tem um fundo genético muito forte. É uma doença poligênica. A gente sabe que tem vários genes alterados. Eu brinco não, né? Sonho que eu acho que a cura da obesidade vai vir pela terapia gênica. Um dia a gente vai saber quais são os genes alterados e vamos conseguir melhorar isso. Mas você conhece, eu conheço pessoas que têm uma luta muito grande contra a obesidade, que apesar de comerem muito bem e tudo, não tem um resultado bom. Então, sim, a genética é importante. Cada pessoa tem uma taxa metabólica basal própria. O que a gente está falando aqui é que ela não se altera tanto assim depois dos 30 anos como as pessoas pensam. Mas duas pessoas da mesma idade, altura e peso, por exemplo, podem sair para fazer uma caminhada. Uma vai ganhar X, a outra vai perder X, a outra vai perder 2X. Ela vai gastar muito mais no exercício do que a outra. É um jeito de explicar. Então, o metabolismo das pessoas é muito diferente. Que você acha que as pessoas têm que ter informação para ter... Porque o preconceito nada mais é a falta de informação. A partir do momento que você tem informação, você não tem tanto preconceito. A partir daquele momento, você tem uma opinião sobre aquilo, né? O que as pessoas hoje precisam saber sobre obesidade? Porque a obesidade hoje é escancarado que é uma doença, mas ainda tem preconceito social sobre isso. O que a gente precisa saber para agora ter uma opinião, não só preconceito? Sim. Hoje em dia, a gente trata a obesidade como uma doença crônica. Então, a gente, especialista, endocrinologista, a gente já tem essa visão há muito tempo, né? A obesidade é uma doença multifatorial, então, como eu falei, ela tem um fundo genético importante, mas em qualquer pessoa, mesmo que tenha essa tendência genética, isso pode ser trabalhado. Talvez ela não vai ser uma pessoa magra, ela não vai chegar num peso muito baixo, porque a genética dela não é favorável para aquilo, mas a gente consegue melhorar muito isso. Hoje em dia, a obesidade, ela tem sido, a gente trata assim, antigamente até recentemente, a gente classificava a obesidade em níveis
de acordo com o IMC, né? Índice de massa corporal, que é uma continha simples obtida do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente divide em sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. Hoje em dia, a gente tem falado de algumas diretrizes novas que falam em obesidade pré-clínica e clínica. O que significa isso? O sobrepeso, que seria um excesso de peso ainda discreto, ele muitas vezes ele não traz ainda riscos para a saúde. É o que a gente chama hoje de obesidade pré-clínica. Mas a partir do momento que isso avança, e isso é muito individual, às vezes a gente não precisa de uma obesidade tão grave para ter problemas, isso vai começar a impactar na saúde do indivíduo. Então, vai aumentar a glicose, vai aumentar a pressão, colesterol, vai trazer problemas osteoarticulares. Então, eu falo assim, esse paciente que chega às vezes obeso no consultório, os exames estão ótimos, porque isso acontece. Tem gente que tem obesidade grave, não tem diabetes, colesterol é bom, a genética para esses fatores é boa. Tudo é muito genético. A glicose tem um fundo genético importante, colesterol também. A gente tem pacientes magros com colesterol alto, a gente tem pacientes obesos com colesterol bom. Mas a partir do momento que esse peso vai subindo, é inevitável que o risco de saúde dele aumente. Risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, que é a doença que mais mata no mundo hoje, alguns tipos de câncer, risco dessas doenças articulares, como eu falei, artrose, por exemplo. Então, não tem como a gente não ver a obesidade como uma doença. É uma condição de saúde. Então, há uma tendência hoje pela aceitação das pessoas, né? Então, trabalhar a aceitação, você vê que tem modelos obesas. Isso é importante a pessoa se aceitar também para ela viver bem, para ela ter uma autoestima. Eu falo, autoestima não tem que estar só condicionada ao peso, mas ela não pode se conformar com esse peso alto, porque um dia a conta vai chegar. Então, alguma coisa vai tender a acontecer. Então, mesmo que ela não tenha uma alteração metabólica importante, ela vai ter uma artrose precoce, ela vai ter no envelhecimento, já que a gente está falando de mulher 40+, ela vai ter no envelhecimento mais dificuldade nas atividades diárias, ela vai ter dor, ela vai ter dificuldade para se levantar, ela vai ter dificuldade para fazer uma caminhada. Então, isso impacta muito na autonomia dessa pessoa lá na frente. Então, não tem como a gente não ver a obesidade como uma coisa que tem que ser tratada. Eu penso ainda em outras situações, assim, porque se você está muito acima do peso, você prejudica as pessoas que estão em volta em algum sentido. Por exemplo, se você está com 150 quilos e você tem uma neta, a chance de você não conseguir evitar algum acidente, essa criança cair na escada, essa criança correr no meio da rua e você não conseguir pegar, é muito grande. Então, eu acho que é um perigo, assim, não só disso. E você não vai conseguir viver coisas muito legais com essas crianças. Sim. Porque o peso te limita. Eu já pesei, eu perdi 31 quilos, eu tive 94 quilos. Não tem como falar que você tem uma vida super tranquila com 90 e tantos quilos, com 1,60 m de altura. E é completamente diferente quando você chega perto do seu peso ideal, o tanto que a vida muda. Então, eu acho Mas quando a gente traz o cenário, que tira a beleza do cenário e só coloca a parte assim, do que você está perdendo de vida, de momentos, porque você não quer tratar, o que você quer é essa aceitação, porque eu duvido muito que uma mulher queira aceitar que ela está completamente limitada em seus movimentos, completamente limitada em momentos, que é natural aquilo ali. Você achar que aquilo ali não é uma doença, que aquilo ali é só um momento. Então, a internet faz muito isso, né? Eu entendo aceitação assim. Aceitação é que eu tive um momento muito ruim, perdi meu pai, por exemplo. Aí, daquilo ali, eu engordei 30 e tantos quilos. Aceitação é você saber que você teve um distúrbio emocional e aquilo ali você engordou. Outra coisa é você aceitar aquela condição eternamente. Então, na rede social, a gente vê muitas pessoas que levantam a bandeira da obesidade como se fosse legal. Escolha, não, né? A pessoa vai morrer no final daquilo ali. Sim. Temos vários influenciadores que morreram. Sim. Né, fazendo aquelas brincadeiras de comer até vomitar para viralizar na internet. É um lugar muito perigoso esse de aceitação, né? Me conta uma coisa, Jaque, qual que é o sobrepeso e qual que é o obeso? Assim? Qual que é a diferença? Tem como mensurar em quilos para a gente ter ideia? O
índice mais usado até hoje, mais prático e que traz uma correlação bem interessante com o risco de saúde é o IMC. O IMC é o índice de massa corporal, é uma continha que você faz dividindo seu peso em quilos pela sua altura ao quadrado. Então, assim, o que a gente considera como IMC normal? Até de 20 a 25 ou de 19 a 25, tá? Tem alguns autores que divergem um pouquinho. Mas até 25, se essa continha der até 25, você tem um peso considerado normal. De 25 a 30, você tem sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, grau 2. E acima de 40, grau 3, que antigamente era chamado de mórbida, mas a gente não usa essa palavra mais. Né? Nossa, tô com 34. Tá nada. Tô. E o que conta? Que do 34 eu tô com sobrepeso. Não, 34 você estaria com obesidade grau 1. Você deve estar com... Não tá. Juro, não tá, menina, não. eu fiz biopedância anteontem. Não, mas não é o IMC que você está falando, não. Você está falando percentual não, de gordura. Não, percentual de gordura, desculpa. Tá. Errei. Então, aí depende um pouco da ferramenta que você está usando e tudo tem algumas variações. Nossa, IMC de não, 34, eu ia estar bem gordinha. É bem gordinho, é bem gordinho, é obeso mesmo, é obeso? Né? É. E aí, a medida... Para que serve? Eu falo muito assim, ó. Para que serve essa escadinha? Não é para classificar e botar um rótulo na testa do paciente. Não é para fazer ele se sentir pior. É porque cada grau que você sobe é um grau de risco. Então, o sobrepeso, às vezes, ele não vai te trazer uma consequência imediata, embora possa te dificultar algumas coisas. Agora, obesidade grau 1, grau 2, já começam a apresentar o que a gente chama de comorbidades. Então, doenças relacionadas ao peso, como essas que eu citei, né? Na minha prática diária, eu lido muito com diabetes, muito com dislipidemia, né? Meu marido trabalha muito com a parte articular, porque ele é ortopedista, então ele vê muito o impacto do sobrepeso para as articulações, dor lombar, joelhos, né? Detonados aí antes da hora. Então, assim, é isso. E eu achei muito legal isso aí que você falou, a vida limitada, né? É uma limitação muito grande que a pessoa tem de viver acima do peso, né? Em tudo, né? Você vai andar, você vai pegar um ônibus, você vai pegar um avião, não te cabe tudo, ali, não. É desagradável, é desajeitado, incomoda as pessoas, né? Menina, quando eu tava com 94 quilos, aí primeiro que é uma tristeza. Toda foto, você tá imensa nas fotos, sua cara tá desse tamanho. Suas coxas tá suas coxas tá grossa demais, tudo. Não tem como falar, que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não tá. Você fica suando debaixo do peito, aí seus braços te incomodam, tudo fica muito pesado. Você vai subir escada, você tá morrendo para subir uma escada. Para descer, você tá morrendo. Para dirigir, é desconfortável. Você transpira o tempo inteiro. Você respira pouco. Não tem como falar que você vai levar isso com normalidade. Não é normal isso. Tudo te assa. Você assa no meio do bumbum, você assa no meio das pernas, você assa na virilha, você assa debaixo dos peitos, você assa aqui assim. Isso é uma vida normal? Não é normal. Ser. E hoje a gente não tem que se conformar com isso, né, Raíssa? Porque a gente tem tratamento. Então, assim, hoje a gente tem... Até no SUS tem tratamento. Tem, é mais restrito. Mas assim, hoje a gente podia dar essa... é para poucos. Não, hoje não é para poucos. Não, a gente tem opções, assim, né? E não é só medicamentos. Quando eu falo tratamento, a gente precisa pensar muito no hábito de vida dessa pessoa. Então, assim, todo tratamento de obesidade passa, sobrepeso, obesidade, essa mulher que está ganhando peso depois dos 40, ela tem que reavaliar hábitos. Então, a gente fala muito em estilo de vida. Você tem que melhorar o seu estilo de vida. Não tem como você perder peso e sustentar esse peso perdido se você não melhorar seus hábitos de alimentação, de atividade física, de sono. Então, assim, tudo isso são coisas que vão impactando a mulher nessa idade e que vão ter uma consequência no ganho de peso. O ganho de peso é a ponta do iceberg, mas tem muita coisa por trás disso, né? Não, eu lembro, eu namorava na época. A relação sexual não é a mesma. Sua autoestima tá péssima, né? Não é. Você eu só né? usava bata com elastano. Então, todas as fotos. Eu tava com uma bata com elastano. Não tinha calça jeans que me servisse mais. Eu só usava legging. Aí eu não conseguia usar sapato de salto mais. Eu só usava sapatilha. Eu tava, assim, a única coisa que eu cuidava era fazer unha e arrumar cabelo. Porque o restante, assim, eu deixei completamente pra lá. Até que me deu um estalo, assim, eu falei, nossa, eu não colocava short mais, porque não cabia. Saia não dava pra colocar, porque ralava tudo no meio das minhas pernas. Aí eu comecei a fazer atividade física.
Aí eu perdi já, quando eu fiquei bonitinha na alimentação, sem jejum, sem nada, eu só fiz alimentação bonitinha e atividade todo dia. Eu perdi 8 quilos logo no primeiro mês. Mas Olha. eu tinha assim, hoje vou fazer 38, então foi em 2018 isso, 17. Então tem muito tempo, mas mesmo assim, me deu um estalo, falei, nossa, eu Pois não quero é. ser Jovem, né? Por que desse você vai se jeito mais. conformar E com eu isso, perdi né? 20 e tantos quilos, quase 30 quilos. E aí depois eu dei uma engordadinha, depois eu emagreci de novo. Aí agora eu fiz outro protocolo e tô no peso que eu tô de agora, que eu nunca tive. Esse peso aqui eu nunca tive. Mas não, é completamente diferente a vida, assim, de uma pessoa que tá. Sim, Tudo te muito mais limita. saudável, né? Em todos os sentidos, né? E aí você dorme mal, assim, você come muita. Nossa, gente do céu, eu não consigo. Para você perder 8 quilos num mês, tinha uma alimentação muito ruim, né? Muito. Porque você faz isso é uma coisa também que a gente trabalha muito. Eu comia muita gordura, muito lanche. A expectativa da perda de peso, né? Porque essa perda ela vai ser tão maior quanto pior for sua alimentação anterior. Então, quando eu recebo um paciente com alimentação muito ruim, eu falo, olha, tem uma boa notícia aqui. Sua alimentação está péssima. Se você melhorar, você vai ver um resultado excelente. Às vezes você vai fazer pequenas alterações na sua dieta, por exemplo, diminuir refrigerante, diminuir açúcar, diminuir bebida alcoólica, que é um problemão para as mulheres, 40 a mais, né? E você vai ver um resultado excepcional. Então, às vezes não precisa de mudanças tão grandes, às vezes não é tão drástico quanto você pensa, porque a alimentação está muito ruim. Então, é difícil quando você pega um paciente que já faz tudo direitinho e ainda precisa perder peso, porque aí às vezes é a hora de pensar na medicação. Porque essa perda de peso, nossa, ela não é aquela curva que eu gostaria, que é uma reta descendente, né? Ela faz um platô. Então, você tem uma perda inicial muito boa e à medida que o tempo vai passando, o seu corpo também vai se adaptando. Existe uma adaptação metabólica à perda de peso. Então, a gente tende a entrar num momento em que essa perda vai ficando muito difícil. E aí é a hora, às vezes, de discutir medicação. Eu queria só citar uma coisa que a gente falou aí do tratamento, né? Citamos sobre tratamento, porque nós estamos falando para mulheres 40 a mais, né? Então, aquela questão do climatério, embora ela não impacte diretamente no metabolismo, a mulher passando por esse momento, ela tem alterações, por exemplo, de sono, essa perda de massa magra, que acabam alterando a forma como ela se alimenta. Por exemplo, uma mulher que dorme mal, ela tende a compensar mais a alimentação dela no açúcar, ela está cansada, ela faz menos exercício. Então, na verdade, é uma bola de neve, né? Às vezes a gente precisa rever essa questão hormonal também, procurar outras causas. Eu estou falando da obesidade como só uma questão de alimentação e hábitos de vida, mas não, né? A gente tem que investigar outras causas. E, às vezes, otimizar essa questão hormonal dessas mulheres também, porque, às vezes, isso é uma coisa que dificulta muito o processo de perda, mesmo que não impacte diretamente no metabolismo, entendeu? Já que você falou sobre o álcool aí, ele é mais tóxico para mulheres acima de 40 anos? Porque o álcool, a gente fala assim que ele é um potente sinalizador da formação de gordura e da inibição da formação de massa magra. Então, acho que todo mundo que faz academia já ouviu falar que se beber não ganha músculo, né? Porque realmente ele impede, ele inibe essa formação da massa magra como a gente gostaria, né? E ele leva a um acúmulo, ele é um indutor de formação de gordura. Então, quando a gente aborda esses pacientes que estão ganhando peso, a gente vai ver questão alimentar, se tem algum excesso, às vezes alimentação. Mas muita gente, das mentirinhas que você falou lá no início, às vezes a gente não contabiliza as calorias da bebida. E a bebida alcoólica ela é muito calórica. Além dela ter esse problema de induzir a formação de gordura, inibir a formação de massa magra, ela por si ela é calórica e ela traz calorias consigo, né? A alimentação que acompanha a bebida alcoólica geralmente não é uma alimentação muito saudável, né? Petiscos, né? Frios, embutidos, que são coisas muito calóricas. Então, também é comum aquela mulher que faz tudo direitinho durante a semana e o final de semana ela nem computa na continha dela, né? Final de semana é livre. Não, final de semana não pode ser livre. Pode ter uma refeição livre aqui e ali, né? Momentos em que ela vai ter uma alimentação diferente, é óbvio, isso faz parte da vida, né? Mas se ela achar que o final de semana dela é totalmente livre, ela não vai sair do lugar. Provavelmente ela vai ganhar peso, porque essas coisas são extremamente calóricas, inclusive o álcool. Tem algumas 3 mentirinhas aqui. Comer pouco para emagrecer
é suficiente nos 40 anos. A atividade intensa é melhor que a moderada. E não precisa que depois dos 40 anos é só com medicação. Tá. São 3 mentirinhas? Eu não sei se são mentirinhas, mas não são ideias boas, assim, não são ideias completas, pelo menos, né? Comer menos. Tá, a gente tem hoje, assim, vários tipos de dieta. Isso é muito estudado, né? Então, tem dieta da proteína, dieta cetogênica, dieta vegetariana, carnívora, enfim, tem muitas versões disso aí. O que a gente sabe hoje é que no final o que conta é o valor calórico diário. Tanto que uma das dietas que tinha melhor resultado, né, ainda hoje, é aquela dieta de contar calorias, dos pontos, por exemplo, que não é uma dieta necessariamente equilibrada, porque você pode gastar seus pontos com coisas ruins. Mas eu diria que comer melhor, comer menos, depende do que você está comendo, não é só a quantidade. Então, uma alimentação legal, ela tem 3 itens importantes: quantidade, qualidade e horário. Por exemplo, você citou em algum momento aí o jejum. O jejum intermitente é uma ferramenta que a gente pode usar para ajudar na perda de peso, mas não é um consenso, não vai funcionar para todo mundo. Então, não é só comer menos. E uma outra coisa é que a gente falou que está perdendo massa magra com o passar da idade. Se você faz uma dieta muito restrita em calorias, você vai ter uma perda de massa magra muito grande. Isso vai dificultar muito o seu processo de manutenção de peso, porque o músculo gasta mais energia do que a gordura. Então, quando você, num processo de emagrecimento, tem uma perda de massa magra importante, que é o que acontece quando a gente usa, às vezes, alguma medicação sem uma devida orientação alimentar, o processo de manutenção do peso vai ficar mais difícil. E outra, depois dos 30, dos 40, dos 50, esse ganho de massa magra, de novo, ele vai se tornando cada vez mais difícil. Então, você tem que ter um aporte proteico muito bom, você tem que malhar muito para ganhar esse músculo que você perdeu. Então, não é só comer menos, é comer melhor. Você tem que avaliar exatamente onde são os seus erros alimentares. E para cada um são coisas diferentes, né? A gente fala hoje muito em padrões alimentares. Então, tem aquele paciente que come muito, grande quantidade, isso é um pouco mais comum nos homens. Tem um padrão beliscador, que é aquela mulher que está toda hora procurando alguma coisinha. Tem aquele que come por prazer, que gosta de cozinhar para os amigos, fazer pratos e tudo, né? Olha pro prato com aquele, né? Aquela empolgação, ama comer, né? Tem uma dificuldade. Você vai falando, eu vou lembrando de pessoas. Né? Isso, tem a gente. E hoje, até para tratamento, a gente tem opções diferentes. Então, hoje a gente lida muito com essa questão do padrão alimentar para a gente escolher até a medicação ideal para aquele paciente. É bem individualizado isso. Qual que era o segundo mito? Se a mulher só emagrece com remédio. Não, absolutamente não. Para quem que é o remédio? O remédio é para aquele paciente que está num grau de obesidade alto, que a saúde dele está em risco. Então, a gente faz uma analogia assim: o paciente está se afogando. Você vai ensinar ele a nadar ou você vai jogar uma boia? Você vai salvar ele naquele momento e depois você vai ensinar ele a nadar. Então, para um paciente que chega no consultório com obesidade grave, precisando perder 50 quilos, tem vários, você vai ensinar ele a comer direito, a fazer atividade física, às vezes ele não consegue fazer nada naquele momento, pelo grau de obesidade. Você tem que falar sobre alimentação, isso é o primeiro passo, é fundamental. Mas não tem como esse paciente perder 50 quilos sem medicação. Ou perder e manter, é muito difícil. Às vezes é um paciente que é candidato à cirurgia bariátrica. E hoje, com medicações boas que a gente consegue, talvez, evitar essa cirurgia, né? Talvez. Né? Cirurgia é um caminho interessante para um paciente. Eu tenho paciente de 260 quilos. Esse paciente ele não vai perder 160. 160 e manter, não vai. É muito difícil, é a realidade. Uhum. Então, é um paciente para cirurgia bariátrica, isso não sou eu que estou falando, são grandes diretrizes. O risco desse paciente permanecer obeso é muito maior do que o risco cirúrgico. Então, isso é muito, muito já comprovado. Agora, aquele paciente que já fez o reajuste alimentar dele, ele tem alguma comorbidade, mesmo que ele não tenha um grau de obesidade tão grande, ele já tem uma glicose alterada, uma pressão alta, ele já corrigiu a alimentação, ele faz a atividade física que ele consegue fazer, e às vezes não dá para fazer o que a gente gostaria, e ele não chega mais, não tem uma perda de peso adicional, ele está chegando naquele platô. Esse é um paciente para a gente pensar em medicação. Então, a medicação ela não é para fim estético, ela é para um problema de saúde. Você pode usar num sobrepeso?
Pode, desde que a pessoa tenha comorbidades relacionadas, desde que ela esteja fazendo a parte dela. Deixa eu fazer uma pergunta pro seu marido. Dá uma invadidinha aqui, rapidinho. Só para me fazer uma pergunta. Arrasta aí, rapidinho. Só vou fazer essa pergunta. O Cazé, você ouviu falar do Cazé? Cazé é aquele cara que faz react na internet, o Casimiro. Hoje ele é muito grande, bem grande mesmo. Não acompanho, não. Ele fez uma publicação falando da perda de peso dele, porque ele é bem gordinho. E aí ele é bem obeso mesmo. Aí a médica dele falou para ele que ele começou a fazer um tratamento. E realmente era uma transformação mesmo, porque ele era muito gordo mesmo. Aí ela começou, e a médica proibiu que ele fizesse atividades, não proibiu, não me indicou que ele fizesse atividades físicas. E aí ele começou a fazer mesmo assim. E ele estourou os 2 joelhos. Por causa... Eu queria entender só essa parte que eu vou deixar você invadir esse videocast. Não, na verdade eu não sei como é que foi realmente, como é que ele perdeu o peso, mas foi com atividade física de impacto, corrida, o que foi? Ele começou, a médica falou, você não pode fazer grandes... Esforço. Talvez a ideia dela seria o quê? Primeiro preparar ele com a perda de peso, para depois instituir uma atividade talvez de impacto com menor peso. Que acaba que é o seguinte, o joelho ele sofre muito, como coluna, quadril, pé, certo? Então, por exemplo, na hora que tu vai correr, na hora que você solta o peso, uma perna do solo em relação à outra, cerca de 1 a 3 vezes o peso do corpo vai sobre aquela articulação. Tem trabalho que mostra até um pouquinho mais. Então, vamos imaginar que a pessoa tem 100 quilos. Então, vai de 200 até 300 quilos sobre aquele membro. Nossa. Certo? Por causa da ação gravitacional, a intensidade. É lógico que existe hoje mecanismo, como um tênis, que melhora isso. Mas quando você está em um paciente muito gordinho, vamos dizer assim, a ideia realmente é diminuir um pouco a carga sobre a articulação, porque ele vai sofrer mudança estrutural, você vai se readaptar com uma quantidade menor de peso para me instituir uma atividade cada vez mais progressiva, certo? Correlacionada a impacto. Então, talvez o fato de ter estragado, entre aspas, o joelho, talvez foi o fato dele exigir demais, talvez no momento não muito legal. Então, certo? Se essa mulher estiver obesa, vamos pensar que tem uma mulher assistindo a gente que ela está obesa agora. Para ela não se machucar, o que seria indicado para ela começar a atividade física? Atividade de baixo impacto, né? Então, por exemplo, você não vai falar para jogar peteca, certo? Não vai falar para jogar basquete. Primeiro que ela não vai dar... um pouquinho. Entendeu? Uma coisa que eu vejo muito no consultório, pular corda. Tem mulher que às vezes não dá para sair para fazer uma academia, elas querem começar pulando corda. Eu falo, não, você não vai pular corda. Gente, eu nunca pensaria isso. Tem várias que querem fazer em casa alguma coisa verdade. aeróbica. Vou pular corda. Não vai pular corda. Você não vai fazer um jump agora nesse momento. Você não vai fazer uma atividade de corrida. Você pode fazer uma caminhada. Você pode fazer fortalecimento muscular na academia. Isso eu acho que é importante. Isso, legal, né? sim. Você fortalecer aquele músculo, né, na academia sem impacto, para que depois ela comece essa atividade aeróbica. Tanto é que hoje a obesidade, de um modo geral, eu estava ouvindo a conversa aqui, ela é um tratamento multidisciplinar, certo? Indiscutível. Então, por exemplo, você pega um personal aí bacana, entendeu? Entendeu a necessidade dela, é válido demais. Então, talvez o interessante é o quê? Você diminuir peso e gradativamente instituindo uma atividade física de impacto, caso realmente ela queira fazer, obviamente. Tem outro ponto também, né? Então, por exemplo, você vai falar, não, o exercício bom é corrida. Pô, mas eu detesto corrida, né? Mas vai fazer outro exercício, não tem problema. Mas existe tudo no momento certo. Eu falo muito que isso não é uma receita de bolo igual para todo mundo, certo? Então, você vai individualizando o tratamento. Mas, de um modo geral, o obeso, eu acho que no começo não vale a pena fazer a atividade de impacto. Atividade de baixo impacto, certo? A academia, a natação, a caminhada. E à medida que você vai melhorando estruturalmente, você vai aumentando o impacto. Hidroginástica ainda é a melhor ou é mito? É complicado isso, porque, por exemplo, eu tenho paciente às vezes que eu falo assim, vai para academia. Aí eu vou falar, eu detesto academia. Eu vou fazer paraquedas. Não, eu detesto paraquedas. Certo? Então você institui o quê? Não, eu gosto de hidro, então vai, porque é melhor do que fazer nada. Certo? E é legal por quê? Porque você vai tirar ele da morosidade. Porque às vezes o paciente não gosta de fazer nada. Mas à medida que ele começa a ir na hidro, ele começa a perder peso, lembrando que o tratamento multidisciplinar, ele vai empolgando, né? Então, nossa, eu vou para academia agora. Então, você vai tirando ele da morosidade.
Então, assim, não existe uma receita de bolo. Certo? Mas a atividade de impacto no começo eu acho que não é interessante. Entendeu? Vou só te fazer uma pergunta polêmica que você pode não responder se quiser. Tá bom. Esse povo da corrida tá te levando muito paciente? Eu vou te falar que aí, assim, eu vou partir da outra pergunta para você. Então, todo mundo que corre, né, tem lesão? Não, ué. Não, se varia, assim, depende muito de genética também. Tem aquele cara, porque assim, artrose, gente, todo mundo vai ter, viu? Independente do que você faça. Você pode ser secretária, sentadinha, bonitinha, não faz nada da vida que você vai ter artrose. Mais ou menos. E se a genética for muito danada, você vai ter de qualquer forma. Então, o que acontece? A pessoa que corre, ela vai ter obrigatoriamente uma artrose que traga clínica, que você tem que tratar, que você vai ter que operar, não obrigatoriamente. Entendeu? Não obrigatório. Porque aí você vai ter um monte de fator associado. Depende da genética, depende do fortalecimento que esse paciente faz. Aí, né, é o condicionamento, né? O condicionamento, ele diminui bastante o risco de lesão, certo? O condicionamento é você preparar ali a pessoa para fazer aquela atividade física, isso é extremamente importante. No entanto, é o seguinte, chega um determinado momento que o condicionamento, você vai pegar uma pessoa que é um palito de fósforo, você vai transformar ela no Rambo, nunca, esquece. Ela às vezes não tem perfil genético para isso. Só que tem que a pessoa quer virar um Rambo. Beleza, vai lesionar. Porque o carregamento cíclico, ele vai te dar um condicionamento até um certo momento. De repente, se você der um carregamento acima do que permite, você vai lesionar. Esquece, não tem jeito. Então tem que ser considerada genética, então. Sim. A pessoa que perde peso, ela vai perder peso. Não interessa o meio ali pela qual, né, que ela está fazendo. Ela vai perder peso. Só que tem que ele chegar num determinado momento que, assim, aí eu vou instituir a atividade de impacto para ela, certo? Sim. Vou instituir academia. Então aí ela quer ficar o quê? Popuda, fortuda. Não adianta. Porque vai depender muito de fator genético, estrutural, que se ela querer aumentar, por exemplo, o carregamento, que acima do que a estrutura física dela suporta, ela vai machucar, não tem jeito. Mulher se machuca muito com salto? Com salto? Então o salto sim, né? Sim. Aquela mulher que trabalha, bancária, médica, que usa muito, machuca muito. Sim. Não é que machuca, né? Porque, na verdade, ela entorta a estrutura física, né? Mais ou menos isso, né? O Gelson implica um pouco, não é nem tanto com o salto, é com o bico fino. Porque mas assim, como assim? Mas não é isso, mas aí a gente vai, salto, mas o bico fino, porque o pé entorta, o joanete. Mas assim, não é obrigatório, né? Mas assim, acaba que o joanete é metade genética, metade sapato, não tem jeito. Para quem desenvolve. Então, assim, a gente vai entrar em outros tópicos, né? Mas não vem ao caso aqui. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom. Deixei você falar na minha vez. Jaque, pra gente concluir, eu queria que você trouxesse algum paciente que te impactou, assim, não precisa falar o nome dele, mas como profissional, uma pessoa que você nunca esqueceu, assim. Nossa. Vou invadir de novo. Tá. O que foi recentemente? Eu tenho 2 pacientes que eu falei que eu vou pôr uma placa deles lá, né? Não sei se eu vou pôr o nome ou a foto. Eu tenho um paciente que é um exemplo muito bacana. A esposa fez cirurgia bariátrica, bem obesa. Ela já tinha tentado várias vezes e tudo. E sempre tinha uma recaída, um ganho de peso, né? Um reganho de peso. Então, assim, é um casal que não tem uma condição financeira tão grande para comprar esses remédios mais caros e tal, né? Então, ela depois de várias tentativas, ela tinha realmente indicação, estava pré-diabética, ela optou por fazer uma cirurgia bariátrica. E o marido também bastante obeso, ele falou que ele não queria fazer, né? Então, ela fez. Ela já perdeu, acho que uns 30 quilos e ele perdeu 49. Nossa! Sem remédio e sem cirurgia. Na alimentação e na atividade física. Ele é paciente do Gelson, né? Então, assim, o casal, né, já passou com ele. Ele passou, é até interessante voltar, porque ele passou porque ele quer correr e ele tem medo de machucar o joelho. Porque, claro, gente, perder 49 quilos, você perdeu muito músculo. Ele perdeu gordura e ele perdeu muita massa magra. Então, ele faz muita academia, está tentando ganhar essa massa magra de volta. E ele queria começar um exercício de mais impacto e ele passou pelo ortopedista para avaliar a questão do joelho e o Gelson acabou liberando ele, que o joelho dele tá bom. Então, esse paciente me marcou muito, porque é meu campeão, eu falo assim, 49 quilos sem remédio, gente, eu nunca tinha visto.
E eu atendi essa semana um paciente também que me deu uma alegria muito grande, mas esse paciente é em uso de medicação. Mas, assim, ele mudou totalmente a alimentação dele e a atividade física. É um paciente de uns 50 e poucos anos, não vou lembrar exatamente, ele esteve no consultório agora essa semana. Ele esteve comigo em janeiro pela primeira vez, diabético, a glicose acima de 300, bem acima do peso, bem uma obesidade importante, totalmente sedentário, nunca fez atividade física na vida, horários tudo bagunçado, não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer, assim, divorciado, faz a própria comida, não faz nada, assim, não fazia alimentação direito, uma vida muito desregrada. E ele se assustou muito com o diabetes, ele sentiu muito, ele chorou na consulta, ele saiu muito impactado da consulta. E nós entramos, alimentação, atividade física, e entrei com uma medicação para ele que tanto ajuda no controle da glicose quanto ajuda na perda de peso. E aí ele voltou no consultório essa semana e eu fiquei muito feliz porque ele voltou com a glicose normal. Eu não esperava que caísse tanto, porque ele estava com uma glicose acima de 300. Ele voltou com a glicemia de 79 em jejum. Ele perdeu 8 quilos. Está fazendo atividade física todos os dias, 5 horas da manhã. Meu Deus. Então, assim, você vê a vontade da pessoa de mudar o estilo de vida dela. Então, assim, não foi mulheres 40 mais que, né? Mas foram 2 exemplos, assim, do que uma pessoa consegue fazer se ela realmente quiser. Isso serve para homens, mulheres, em qualquer idade. Se você... eu tenho um outro exemplo. Eu tenho uma paciente que passou comigo ano passado e voltou agora esse ano, que ela precisava perder, assim, uns 15 quilos. Ela tem, essa sim, uns 43, 44 anos e tudo, dona de uma padaria. E ela fica o dia todo nessa padaria. Comentei isso com a Gelson também. E ela voltou esse ano, perdeu 14 quilos em coisa de 6 meses, cortando as quitandas que ela comia na padaria. E fazendo atividade física que ela não fazia. Então, ela perdeu 14 quilos. Então, é possível perder? É super possível. É completamente possível. Agora, você tem que readequar e pensar na sua realidade. Eu falo assim que nessa idade a gente precisa aprender a abrir mão das coisas, fazer escolhas. Você está infeliz, você está chateado com esse peso, ele está te fazendo mal para a sua saúde, para a sua autoestima, para o seu relacionamento, para a sua vida, para seus momentos, como você citou. Então, você tem que fazer uma escolha racional. Você vai estar triste, vai comer um bolo? Não. Então, a gente é adulto, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades com a gente mesmo. Então, não é o remédio que pode ser usado, é você tomar decisão, não é um querer, aquele querer eu queria, não, eu decido que eu vou fazer isso da minha vida, e você consegue, qualquer um consegue. Adorei, Jaque. Foi muito bom, foi muito bom, não foi? Adorei. Foi ótimo. Queria te agradecer, muito bom, obrigada, muito achei super super leve, adorei nossa participação especial. Muito obrigada, você quer deixar uma mensagem? Não, eu queria exatamente agradecer esse convite que eu adorei, né? Veio de uma pessoa muito especial para mim, que é o Peducci, e dizer isso, que é possível, que a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que confiar no poder que a gente tem de melhorar a nossa vida, tá tudo na mão da gente, né? E a gente vê que às vezes, algumas circunstâncias da vida, a gente tende às vezes a enxergar aquilo como dificuldade, e não é, a gente tem que achar soluções, tudo tem solução. Todo mundo consegue, de uma forma ou de outra, de uma forma mais intensa ou não. Não existe o perfeito, porque às vezes a gente quer fazer tudo muito perfeito, né? Quero fazer academia 5 vezes por semana, eu não tenho tempo. Faz 2, faz 3. Eu não consigo... Enfim, a gente tem o poder de melhorar a vida da gente com os nossos hábitos e procurar uma ajuda médica se você achar que é necessário. Concordo com você, eu acho que devagarinho sempre, né? Dá para fazer. Se não faz nunca, faz 2 vezes. Se não... E vai aumentando ao longo do tempo, porque se você não se mexer nunca, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.